Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Bom, esse vídeo aqui provavelmente vai ter menos visualização, tá? Eu vou até colocar um título aí, nada chamativo, é um título justamente para você que quer entender um pouco mais do que está acontecendo, uma coisa que é importante ser dita, tá? E já aproveito para deixar um recado para você que chegou até aqui, não deixe de se tornar membro do Brasil Paralelo. Hoje, às 8 horas da noite, pelo link da descrição, você vai poder ter mais uma semana de tolerância, só mais esta semana mesmo, para você se tornar membro e depois tem que esperar o carrinho abrir novamente, beleza? Vamos lá. Estão acontecendo algumas coisas no Brasil aqui que é importante a gente falar, apesar de não ser um assunto bombástico, que as pessoas queiram muito saber. A primeira delas é que a Justiça bloqueou os cortes, os contingenciamentos na educação do governo Bolsonaro. E aí é o seguinte, cara, independente do que você acha do corte, você ser a favor, você ser contra, independente do que você acha do próprio Bolsonaro, isso é um tremendo de um absurdo, cara, porque aqui no Brasil nós temos já esse problema, que é o judiciário interferindo demais no poder executivo. Só para vocês terem uma ideia, mais de 90% do orçamento da União, ele já é engessado, ou seja, ele já tem ali para onde ir, né? O presidente ele tem menos de 10% do orçamento para efetivamente fazer o que ele quiser fazer ali. E isso ocorre muito por conta de decisões judiciais. Isso não acontece só na União, isso acontece no Estado, isso acontece no município também. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes tem, sei lá, um pai que tem um filho com uma doença rara, ele vai acabar sensibilizando ali alguém do Ministério do Poder Judiciário, um juiz que seja, o juiz dá uma liminar que o Estado, seja em qualquer instância, seja no municipal, estadual ou mesmo a União, tem que pagar pelos custos ali daquela doença e a gente acaba tendo que engessar mais uma parte do orçamento. Por mais que pareça desumano, muitas vezes você tem que tomar uma decisão racional, a gente tem sempre que lembrar que num país onde os recursos são ilimitados, né, que essa é a realidade, para cada decisão judicial dessa que você paga o remédio caro para você tira ali a oportunidade de outras pessoas terem acesso a remédios mais baratos e a tratamentos mais simples que também têm esse direito, tá? Então, aconteceu isso, é um absurdo, um tremendo absurdo, mais uma vez o Brasil ali sendo governado por ações judiciais. Eu até falo, se for assim, para que precisa de presidente? Deixa os juízes decidirem para onde vai o dinheiro e acaba com a figura do presidente. Pelo menos a gente economiza o salário de um funcionário público, que é o presidente, né? Vamos lá. Agora, a outra polêmica que está acontecendo aqui é justamente essa de tira ou inclui os estados na reforma da Previdência. E basicamente isso é um absurdo, cara, porque alguns estados e alguns deputados demagogos, né, desses estados estão, em especial o Nordeste, querem tirar os estados e os municípios da reforma da Previdência. Então, basicamente é o seguinte, o governo está desenhando uma reforma para se economizar ali dinheiro, para se ter austeridade fiscal, e basicamente o que se quer é que se mantenham privilégios de alguns estados. Então, basicamente você tira ali os estados e o cara continua se aposentando ali antes dos 50 anos e começa e continua ali com algumas aberrações ali do modelo atual, como por exemplo receber aposentadorias gigantescas sustentadas via de regra pelos mais pobres. Acontece que os estados que têm os deputados mais demagogos estão brigando contra a reforma, não coincidentemente, né, são os estados mais quebrados do país. Eu posso dar o exemplo da Bahia, Pernambuco e Sergipe, né, os três considerados em situação fiscal crítica. Inclusive, o próprio Rui Costa, governador da Bahia, ele deu uma declaração, né? Porque isso esse é o frame agora dos governadores. Ele deu uma declaração que ele não é contra a reforma da Previdência. Ele acha que tem que reformar a Previdência, mas não esta reforma que está aí. É sempre assim, né? A gente tem que lembrar que os governadores, eles querem a reforma, porque para o governo do estado é bom que haja reforma, porque você tem menos gastos, tem um enxugamento ali dos seus gastos públicos, você mostra até o sinal de austeridade. O problema é que esses governadores não querem defender publicamente a reforma, eles não querem deixar de ser populistas, eles não querem deixar de ser demagogos, eles não querem deixar de ser ali pessoas que têm um discurso fácil, né? E aí o Rui Costa é um desses, ele fala o tempo todo, não sou contra a reforma da Previdência, né? Mas essa que tá aí não, né? Essa que tá aí retira direitos, enfim, é aquele discurso demagogo sempre, né? Que fica no meio, não, eu sou responsável, eu acho que tem que reformar a Previdência, mas não, essa daí agrada o povo que infelizmente não entende muitas vezes por que é tão preciso reformar a Previdência, tá bom? As dívidas dos estados e dos municípios com a União já está perto de R$ 1 trilhão, tá? E cresce cerca de 80 bilhões de reais por ano. Então nós temos um rombo já de 1 trilhão, tá? Dos estados e municípios. E esse rombo cresce 80 bi
todos os anos, tá? Então tem que reformar, cara, não tem outra opção, beleza? E um outro problema que a gente tem é que as assembleias legislativas e as câmaras municipais desses estados e municípios aí que estão se dizendo contra a inclusão destes na reforma da Previdência, estão atolados de políticos populistas, né? Inclusive de esquerda e de extrema esquerda, que não estão afim de arrumar casa, não estão afim de fazer lição de casa, não estão afim ali de acabar até fazendo um discurso mais duro, mas um discurso mais realista, justamente de austeridade fiscal, né? E caso esses estados não sejam inclusos não sejam incluídos ali na reforma da Previdência, quem vai pagar a conta não são só esses estados, somos todos nós, por causa do Pacto Federativo. Novamente, hoje a gente tem uma inversão aqui no Brasil, que a maioria dos impostos que a gente paga vai para a União, e aí você cria ali essa política de prefeitos e governadores têm que ficar pedindo para deputado trazer emenda para os seus estados, para as suas regiões, e ao meu ver isso deveria ser o contrário, né? O imposto devia ficar mais no município, porque quem conhece os problemas e a gestão do município é quem mora no município, né? É o prefeito e seus vereadores. Você está muito mais próximo para cobrar aquele cara e não uma instância tão distante, né? Como a União, que fica longe, que ninguém mora na União, né? Todo mundo fica, os políticos ficam isolados lá numa bolha, no deserto, em Brasília, isolados de todo mundo, fazendo ali as suas ações que estão descoladas da realidade. E no final das contas, todos nós vamos pagar por causa do Pacto Federativo, né? Hoje, inclusive, o estado de São Paulo, por exemplo, ele arrecada 11 vezes mais para a União do que ele recebe, né? E estados, muitas vezes, como por exemplo o Maranhão, acabam aumentando o salário de funcionalismo público, acabam aumentando, por exemplo, o salário até de bons profissionais, de professores, de policiais, etc. Mas quem paga essa conta, na verdade, são os trabalhadores, muitas vezes desses estados que estão aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em outros estados, trabalhando para pagar imposto para sustentar esse pacto federativo que não incentiva a austeridade fiscal desses estados, né? Então, o caso é grave, só para vocês terem uma ideia. 7 estados já declararam calamidade financeira, né? Sendo 4 somente esse ano. 2019, né? Tinham 3 estados já declarados em calamidade financeira. Em 2019, mais 4 se tornaram ali calamitosos em termos de contas públicas. E, na verdade, o que acontece é que quando esses estados declaram calamidade pública, eles nada mais fazem do que exigir ainda mais da União mais dinheiro de impostos. Então, basicamente, o que a gente tem que cobrar em primeiro lugar, que o judiciário não afete tanto o orçamento público engessado, a gente precisa fazer uma revisão disso. Em segundo lugar, e essa é mais importante porque é uma pauta mais imediatista e é o que já está acontecendo, a gente precisa lutar pela inclusão, né? Aliás, pela inclusão não, pela não exclusão de estados e municípios da reforma da Previdência, tá bom? Não podemos cair nesse papo demagogo, né, de Ruiz Costas da vida, tá bom? É isso aí, muito obrigado por assistir esse vídeo, que tem um tema, como eu falei, não é um tema tão atrativo, não tem polêmica, não estou falando de artista, não estou falando de nada, é um papo um pouco mais chato de austeridade fiscal, mas que é mais importante para a gente justamente colocar a casa em ordem, tá bom? Um abraço e vamos questionar tudo.